coração em festa, a gente começa mais um programa Além da Notícia aqui na TV Canção Nova. E muito obrigado pela sua presença aqui conosco. Também dou as boas-vindas para tanta gente que agora está já nos acompanhando, conhecendo a Canção Nova, outros que já são companheiros de longo tempo. Obrigado mais uma vez pela sua companhia. O programa de hoje chega com um tema também que chamou-me muito a atenção. Eu sei que o tema em si é conhecido, mas alguns aspectos dele são novos, são modernos e, ao mesmo tempo, surgiram agora com uma atenção maior no campo da saúde. Vamos falar sobre saúde bucal, mas o tema do programa é este: Síndrome do envelhecimento precoce bucal e a saúde da boca. Não é redundância, você vai entender. Nós vamos falar aqui sobre a apneia do sono, ansiedade, depressão e a ligação com a saúde da boca, refluxo. Também vamos falar sobre esses cigarros eletrônicos, o vape também, antidepressivos e ansiolíticos, o quanto essas medicações têm relação com alguns problemas da boca. Estresse, consumo de álcool, tabaco, tantas coisas importantes. Bem, para falar sobre este assunto aqui, a gente vai precisar de uma especialista. E ela veio, ela está conosco. Eu quero agradecer enormemente a presença da doutora Luciana Franco, cirurgiã dentista, mestre em ciências da saúde e especialista em ortodontia e ortopedia facial. Seja bem-vinda, doutora, mais uma vez aqui no nosso programa. Obrigado. Muito obrigada, é uma honra enorme estar aqui hoje com vocês. Eu acho que é um tema desafiador, mas para a senhora vai tirar de letra, não é? Espero. Eu peguei uma frase que a gente já conversou aqui nos bastidores, não é sobre estética falar de saúde bucal, é sobre saúde sistêmica. Eu vou querer entender também um pouco desta temática, mas para já começar aqui, doutora, como é que a gente pode entender este tema já na sua inteireza, o envelhecimento bucal precoce? Sim, nós sabemos que a nossa boca sofre desgaste, os nossos dentes, todo o nosso corpo durante o processo de envelhecimento. Mas o que é um processo precoce? É aquele que vem antes da hora. Então, quando nós observamos numa boca de um adolescente, de um jovem, sinais parecidos com os que nós vemos na boca de um idoso, algo está errado. Então, o envelhecimento precoce é muito alarmante. E hoje nós vemos que muitas coisas como estilo de vida, estresse, ansiedade, certos tipos de alimentação, também a utilização de suplementos alimentares, tem causado uma destruição antes do tempo da nossa saúde bucal. E tudo isso é preocupante, a senhora me disse que é recorrente. Está acontecendo em grande incidência isso? Muito grande, muito mesmo. De chegar ao ponto de ficarmos alarmados e as pessoas nem se darem conta. Quando as coisas acontecem de uma forma gradual, né, como nós sabemos que ao longo da vida é normal ter problema talvez no joelho, na coluna, mas uma criança com um problema muito importante na coluna não é certo. Da mesma forma, hoje nós temos a primeira geração que está envelhecendo com os dentes em boca. Você já parou para pensar que os seus avós usavam dentadura? Então, a odontologia não conhecia como que era manejar a saúde bucal de um idoso, porque não tínhamos dentes nessa idade. Quando nós tínhamos, sei lá, 50, 60, 70, os dentes já tinham sido extraídos e uma dentadura era colocada. Hoje nós temos pessoas de 90 anos que têm os dentes em boca. Eu tenho pacientes de mais de 80 anos usando aparelho. Então, isso é um grande ganho da saúde, né? Mas como que é cuidar desses dentes ao longo da vida? E eu também que já percebi que para os odontólogos, os dentistas, é um inimigo deles propor tirar um dente, né? Sim, nossos dentes são órgãos. É uma proposta inimiga tirar dente, Totalmente, né? Ninguém pensa em tirar um olho, então tirar o dente é a mesma proporção. São órgãos que nós temos... Mas isso no passado parecia natural, né? A pessoa ia envelhecendo, não, então vamos tirar, colocar a dentadura. Era uma coisa tida como natural. Sim. Mas com o passar dos tempos, a gente percebe que a medicina bucal, ela não deseja jamais extrair dentes, né? Sim, porque todo o controle da saúde preventivamente é muito mais benéfico. Muito melhor você cuidar do que você tem do que depois colocar uma muleta, né? Colocar um dente artificial e tudo mais. Claro, quando você perdeu, é um ótimo recurso fazer a utilização de um implante. Mas se você tem como cuidar desse dente e usá-lo até o fim da vida para a sua mastigação, para a sua nutrição,
é o melhor dos mundos. Tá. Doutora, vamos fazer assim. A nossa equipe já preparou uma introdução sobre essa temática toda da saúde bucal e este envelhecimento precoce. A gente assiste agora. Lavar as mãos, tomar banho, escovar os dentes. Todas essas são atividades comuns do dia a dia, que, apesar de simples, influenciam fortemente na saúde e no combate a doenças e contaminações. Quando o assunto é saúde bucal, vai muito além do que imaginamos, pois está diretamente ligada com o bem-estar do corpo inteiro e, quando prejudicada, pode ocasionar em dores, inflamações e até mesmo infecções. Muitas enfermidades dão sinais que se apresentam na boca, como leucemia, diabetes, endocardites, doenças autoimunes, anemia e outras. A saúde bucal também está relacionada com a capacidade de se comunicar, sorrir, ingerir e saborear os alimentos. As doenças bucais mais comuns são cárie e gengivite, mas há uma patologia pouco conhecida e que está afetando pessoas de todas as idades: o envelhecimento precoce da boca. Essa síndrome é considerada um grande desafio para a odontologia pela complexidade dos casos. O diagnóstico revela o estilo de vida do paciente em questão. Essencialíssimo o tema de hoje, como a gente já está aqui percebendo. Doutora, mas qual é o primeiro sintoma deste envelhecimento precoce bucal? Um dos mais alarmantes é o desgaste, né? Nossos dentes são estruturas super rígidas, são os ossos mais duros do nosso corpo e eles têm potencial para durar a vida toda. No entanto, eles não resistem ao desafio ácido. Então, quando nós temos uma alimentação muito ácida, muito rica em alimentos cítricos, ácidos, nós vamos ter um desgaste, uma corrosão externa dos nossos dentes. Exemplo desses alimentos aí? O limão é um deles, abacaxi, laranja, uva, suco de uva, vinho tinto, espumante. Refrigerantes? Refrigerante, com certeza, principalmente as colas, tem o pH baixíssimo, são extremamente ácidos, fazem uma retirada da estrutura dental. Vão corroendo, tirando partes. E o que acontece? Quando nós perdemos uma proteção, nós vamos acessar as partes mais internas do dente, onde tem o nervo, né? Então, o segundo sintoma, ou talvez o primeiro, é a sensibilidade. A perda de estrutura dental, a descalcificação vai gerar dor. E a gente já percebe que tudo isso tem a ver já com esse estilo de vida de hoje, né? Sim. Alto estresse, alimentação ácida, uso muito grande de isotônicos, de energéticos, né? Nós vemos jovens... As dietas. As dietas ricas em limão, como se o limão fosse corroer a gordura do nosso corpo. Então, são miraculosas essas dietas, né? Que vão trazer um resultado, uma perda de peso, à custa de uma ingesta de um suco de limão. Isso não é realidade, né? Então, nós vemos também jovens que vão sair, vão para a festa, tomam um energético para ter mais energia, juntamente com refrigerante. E isso tudo vai acidificar a boca, causar uma acidez e corroer os dentes. Por que tudo isso parece ser uma grande novidade para nós? A gente não imaginava isso, que tomar um energético, tomar um refrigerante desses, fazer essas dietas aí, afetasse o dente. E, aliás, eu conto até um exemplo que eu telefonei para a senhora, né? Porque eu estava fazendo uma dessas dietas com abacaxi, com limão, com essas coisas todas, e aí me deu uma dor terrível, passei 3 dias com dor, liguei para a senhora para dizer o que estava acontecendo comigo, não é? Sim. Exatamente. E nós, muitas vezes, somos levados por mitos, né? Rapidamente, eu interrompendo a senhora, e o que me causava uma impressão naquela época que eu estava sentindo isso, é que todos os dentes doíam juntos. Sim, exatamente. Porque nós vamos expor o dente a uma acidez tão grande e os nossos dentes são vivos, né? Nossos dentes, apesar de serem muito duros, eles são vivos. Então, quando você põe um estímulo que vai ser nocivo, ele vai reagir com dor. Que bom que a dor existe, que é um alarme, que é um sinal de que a gente tem que mudar o que está acontecendo. Tudo isso provoca também uma alteração da cavidade bucal? Sim. Quando nós pensamos que a nossa cavidade bucal, a nossa boca, ela é composta por bochecha, língua, saliva, dentes, tem uma situação de equilíbrio. O pH da boca, ou seja, a quantidade de acidez é equilibrada. A nossa boca tem uma saliva neutra, então próximo do neutro. Então, quando nós ingerimos uma comida ácida, nós vamos modificar
essa acidez da nossa boca. E se você consome uma vez por dia, é uma coisa. Se você consome várias vezes ao dia, você vai manter a saliva ácida, não que a saliva natural seja ácida, mas a saliva atual, em função do que você ingeriu de ácido, vai se transformar em ácida também. E os nossos dentes, apesar de serem muito duros, o que faz a gente achar que eles resistem a tudo, eles não suportam o desgaste que o ácido causa. Então, se você faz várias vezes isso ao longo do dia, ao longo da semana, ao longo dos anos, você vai ter uma perda de estrutura dental. E essa sensibilidade que vai surgindo, ela vai levando a níveis tão grandes de dor que muitas pessoas fazem tratamento de canal para tirar o nervo. Ou seja, desvitalizam o dente para parar a dor. O que seria outro erro. Outro erro. Mas quando a dor está tão grande, não tem mais saída. O que tem que ser feito? Um alerta. Por isso que os dentistas hoje estão sendo formados de uma forma totalmente diferente do que há anos atrás nós não tínhamos esse conhecimento. Isso é uma novidade porque os dentes eram arrancados, então não chegava nesse ponto. Então nós temos aqui uma novidade muito boa, a longevidade dos dentes, mas também é preciso ter uma mudança de comportamento, tanto dos profissionais que cuidam dos nossos dentes, quanto dos pacientes. Em aceitar que aquele comportamento está sendo maléfico, não benéfico. Bom, a gente já entrou aqui em certa medida nessa questão das dietas. Tem mais ainda para falar sobre isso, porque está tão na moda hoje esse negócio de dietas. Eu, quando fiz aquela experiência, eu estava fazendo uma dieta, não é? Porque eu estava fazendo academia, um monte de coisas, e quis, com aquela dieta, ajudar na perda do meu peso, não é? E eu jamais imaginaria que isso afetaria, por exemplo, a minha saúde bucal. Eu quero, mais uma vez, carregar as tintas nessa temática, porque hoje é uma coisa que eu diria grande parte da população faz assim, não é? E as informações mais simples, né, muitas vezes são as mais essenciais. Muitas pessoas não sabem, mas o limão ou a laranja, uma fruta cítrica, quando ela é colocada na água, em 5 minutos, em torno disso, a vitamina C desaparece. Então, muitas vezes, nós estamos tomando uma vitamina que nem existe mais. Só que o potencial de destruição continua. Então, muitas pessoas colocam o limão na forminha de gelo, congelam, para de manhã baterem um shot de imunidade, e aquilo não tem mais vitamina. Então, para que está sendo tomado, se não tem resultado? Então, um pouco de conhecimento de coisas bem simples podem mudar a vida, porque dias a fio, você usando esse tipo de alimentação, lá no final de 1 ano, 2 anos, vai te trazer problemas. E você vai ter que fazer tratamentos curativos. É muito melhor você evitar que o problema chegue. É por isso que os dentes quebram com facilidade. Sim. E se desgastam com facilidade. E até eu percebo também, por exemplo, muita gente que está ali no dia a dia, fazendo o seu trabalho normal, aquelas coisas todas, e apertando os dentes. Tudo isso tem a ver? Tudo isso tem a ver. Quando nós vemos os dentes desgastando, quebrando, né, nós falamos sobre alimentação ácida. Então, se o dente está sendo corroído, ele vai ficar mais fino, né? Não é uma coisa que vai ficar isenta. Comeu, sentiu dor e amanhã o dente se reconstrói. Não, ele não se reconstrói nunca mais. Ele se perde. Então, ao longo da vida, isso vai sendo desgastado, né? Então, quando você tem dentes mais finos, eles vão ser mais frágeis. Eles não vão ter mais aquela dureza inicial. Então, para mastigar vai doer, você vai comer uma coisa dura, vai quebrar o dente, e aí você quebra o dente, você tem que, às vezes, extrair. Então, você vê que é uma sequência, né? Um combo do mal que vai acontecendo e sucessivamente problemas vão chegando. E não é porque você foi lá e fez o tratamento que você nunca mais vai ter problema, né? Por exemplo, a cárie, ela é um problema que vem causando problemas sequenciais. Então, teve uma cárie, restaurou o dente. Depois, ali na sequência, aumentou, caiu aquela restauração, o dente quebrou, fez um canal, fez uma extração, fez um implante. Então, ao longo da vida, aquilo vai te perseguir. Então, o que eu mais recomendo é que os pais, né, cuidem da saúde das crianças, para que os dentes que são presentes, né, nós temos 2 presentes, os dentes de leite e depois os permanentes, né? A terceira dentição, ela é comprada, ela não é gratuita mais. Então, se nós mantivermos a saúde dessas duas, da de leite, e depois a troca dos dentes permanentes, se nós mantivermos, nós não vamos ter nem que gastar com isso, né? Não é porque tem dinheiro que eu posso ir lá gastar e eu vou tratar. Não! O melhor é o que nós já temos por natureza. Sim. A senhora contou, eu me lembro de um paciente tão jovem, menos de 30 anos, se não me engano,
que quando chegou lá, os dentes pareciam já de uma pessoa idosa. Sim. E era justamente resultado disso, dessa alimentação ácida, não é? Exatamente. Ele tinha o hábito de tomar o dia todo suco de caixinha, comer frutas cítricas o dia todo, tinha apneia, ronco, com 29 anos. Juntou tudo isso? Sim. E durante a apneia, ele fazia refluxo, né? Então, o refluxo subia, o ácido vinha para a sua boca, e o ácido corroía os dentes. Então, ele geria o ácido na alimentação e durante o sono, com o refluxo, o ácido vinha do estômago e corroía os dentes. E como ele tinha um bruxismo, então o dente já estava desgastado, amolecido com ácido, e mais com o bruxismo ele desgastava mais ainda. Ele chegou ao consultório já com um dente com tanta dor que precisou fazer o canal, tirar o nervo porque ele não aguentava de dor. E depois, na sequência, os dentes foram recompostos com restauração. Ele fez a cirurgia ortognática para avançar os maxilares, para diminuir a apneia, o ronco, e a vida dele mudou. E me chama a atenção aqui agora, nesta história, é que ele foi até a senhora para buscar mais o tratamento por uma questão estética. Sim. E o problema não era estético, né? Sim, exatamente. Ele chegou com a intenção de fazer clareamento. Quando eu avaliei aquele dente todo trincado, cheio de fraturas, fino, transparente, como vocês viram aqui nas imagens, de tal forma sensíveis, não tinha possibilidade de fazer clareamento, tanto pela falta de necessidade, porque a urgência era outra, quanto ao desconhecimento do que ele estava passando. Então, solicitei o exame de polissonografia, que eu trabalho com essa parte da medicina do sono, e aí detectamos que ele tinha uma apneia muito importante, né, com 29 anos de idade. Ele não teria longevidade com essa situação, por conta da apneia. Possivelmente ele não passaria de 40 anos, pelo grau, pela severidade de apneia que ele estava, né? Então, ele não respirava. E daí, todo esse quadro de apneia trouxe o quadro bucal também. Gente, para todos nós está sendo de grande instrução este programa de hoje. Está apenas no começo, já vai ligando para outras pessoas, avisando para sintonizar agora na Canção Nova também. Se não, pega depois desse programa, manda para um monte de gente. Doutora, o primeiro bloco vai ficando por aqui. A gente vai para o intervalo e já voltamos aqui na sequência do nosso Além da Notícia de hoje. Olha, também nos próximos blocos, mitos ou verdades a respeito da saúde bucal, daquilo que a gente usa para cuidar do dente, para tratar, um monte de perguntinhas que eu vou fazer para a senhora também, além de entrarmos fundo aqui nessas questões ainda de ansiedade, depressão, apneia, antidepressivos, medicações que a gente toma e que afetam a saúde bucal e que depois afetam a saúde do corpo todo, bebida, tabaco, já. Síndrome do envelhecimento precoce bucal e a saúde da boca é o tema do programa de hoje. Todos nós queremos estar sempre bonitos, com aquela aparência, com aquele visual maravilhoso, e aí nos preocupamos tanto com os dentes da frente. Outros de nós talvez nem se preocupem tanto, mas a questão vai além, gente, não é só aparência, é questão de saúde do corpo inteirinho que passa pela boca. Olha, eu tenho aqui os seguintes dados. Em 2017, foi realizada uma pesquisa online com 12 mil participantes de 12 países. 77% dos entrevistados concordaram que visitar um dentista uma vez por ano é uma boa prática de saúde, mas apenas 52% realmente o fizeram. Isso em 12 países, hein? O Brasil é o país com mais cirurgiões dentistas do mundo. Verdade, doutora? Verdade. Dados publicados pelo Conselho Federal de Odontologia de 2021 mostram que o Brasil tem aproximadamente 360 mil dentistas em atuação, o maior número entre todos os países. Porém, ironicamente, é o país com a maior quantidade de pessoas sem nenhum dente na boca. E eu ouvi o termo ultimamente não, tempos atrás, desdentados. Não é? Ainda se usa esse termo? Usa. E como é que vocês usam? E o que vocês pensam quando vocês escutam isso? Eu sinto tristeza, né? Porque nossos dentes foram feitos para durar a vida toda. Se nós pensarmos que a boca é o primeiro ambiente que recebe o alimento, é onde a gente vai fazer a trituração da comida e a partir daí nós vamos ter vida, né? Então, na boca nós mastigamos o alimento para ser absorvido pelo nosso intestino e com isso temos a imunidade boa, temos o crescimento, né, nas crianças, a manutenção da nossa pele, nosso raciocínio e tudo mais. E quando nós observamos que a pessoa está desdentada,
citamos isso, em algum grau ela vai ter uma deficiência nutricional também. Muitos casos de gastrite, pessoas que citam dor de estômago, refluxo, porque imagina, se você deveria estar mastigando e você está engolindo a comida sem triturar, nosso estômago vai ter que manejar aquela digestão de uma forma diferente. Então, a comida devia estar triturada, mastigadinha, vai chegar inteira no estômago, o estômago vai falar, o que eu faço com isso aqui? Eu não tenho dentes. Então, ele vai jogar mais ácido, para poder, porque nosso estômago produz o ácido clorídrico, né, que vai fazer parte da digestão das proteínas e tudo mais. Então, quando você tem um aumento da produção de ácido para digerir aquela comida, para onde que vai esse ácido? Aumenta muito mais o potencial de refluxo, né? E o refluxo, ele é muito danoso, porque o esôfago, que é esse tubo que liga a nossa boca ao estômago, não foi feito para receber esse ácido. O nosso estômago, sim. Quando nós temos o ácido do estômago subindo, vindo até a boca, nós vamos ter problemas, tipo dor do estômago, esofagite, algumas doenças muito importantes podem advir disso, e o refluxo chegando na boca pode trazer desgastes dos nossos dentes. O ácido clorídrico é um dos ácidos mais fortes que nós temos, né? Se a gente lembrar lá da tabela periódica, quando a gente estudou química, né? Flúor, cloro, né? Toda aquela tabela, o flúor é o mais reativo e o cloro é o segundo. Então, o ácido clorídrico vem do cloro. Então, é muito forte. Nossos dentes não aguentam receber isso. Imagina se você recebe o ácido nos dentes e ainda faz bruxismo. Então, realmente não vai ter como sobrar. E muitas pessoas relatam dor de garganta, tosse, rouquidão, né? Teve uma paciente que relatou que acordava sentindo gases no estômago, ficava arrotando, eructando. Por quê? Como ela tinha o refluxo, ela aspirava, ela engolia aquilo de volta e ela acordava sentindo bastante desconforto. Então, são coisas que as pessoas têm até receio de contar porque não são muito agradáveis, mas que são contexto que diz respeito à saúde bucal, né? Nós vamos ver essas marcas na boca. Veja só a relação causal. O problema do refluxo, tudo que ele traz como consequência, a senhora nos apresentando aí agora, inclusive afetando os dentes, ele chega a ter uma relação também com o bruxismo, o desgaste? Acho que sim, né? Porque ele enfraquece os dentes, né? Sim, um dado novo, uma pesquisa, né? Que 70%, gente, 70% das pessoas que têm refluxo têm bruxismo. Por quê? Imagina, o corpo nosso, ele quer administrar os problemas. Então, você está dormindo, de repente, vem aquele ácido, né? E eu quero falar a regrinha do 3-2-1, para a gente evitar o refluxo. Então, de repente, aquele ácido sobe, né, na garganta e, com isso, o nosso corpo quer administrar esse problema. Então, o bruxismo, ele é acionado como uma forma de proteção. A pessoa arranja os dentes e deglute, né? Então, nesse momento, é uma forma de cessar a ação do refluxo, a subida desse ácido. Então, o bruxismo, de uma forma protetiva, acontece. Só que faz mal. E o que é a regrinha do 3-2-1? A regrinha do 3-2-1. Bom, nós sabemos que para ter uma boa qualidade do sono, que é uma parte muito importante, nós pensarmos que nós dormimos 1/3 do nosso dia, né, deveríamos dormir 8 horas por dia, significa que o sono é muito importante. Então, quando nós vamos dormir, nós precisamos criar todo um ambiente, né? Então, nós sabemos que quem come muito tarde e vai dormir pode ter um sono ruim, pode ter aumento do refluxo. Quem fica muito tempo nas telas vai ter problema. Quem toma muito líquido vai aumentar o refluxo. Então, a regrinha do 3-2-1, que é conhecida, né, para algumas pessoas, 3 horas antes de dormir, a última refeição. 2 horas antes de dormir, a última ingesta de líquido. Aqui em Brasília é difícil, né, que a gente tem muita seca. Essa ingesta de líquido inclui água? Inclui água. Então, você vai beber mais água antes dessas 2 horas, e antes de dormir pode molhar a boca, beber em menor quantidade. E 1 hora antes de dormir, suspender as telas. Então, dessa forma, você está criando um ambiente... Deixa eu repetir, ver se eu aprendi. Sim. 3 horas antes de dormir... A última refeição. A última refeição. 2 horas, o último líquido, não é a bebida. E 1 hora, tela. Telas. Desligar celular, as telas. televisão, luzes em geral, né? Criar uma ambientação. Quem diria que tudo isso contribui para a saúde bucal? Contribui. A nossa boca faz parte do corpo. Saúde sistêmica. Saúde sistêmica, exatamente. E essa é a nossa ideia aqui hoje, né, Ronaldo? De mostrar que tudo está correlacionado, né? Nosso corpo está correlacionado. E principalmente com o nosso emocional, que é uma grande problemática hoje em dia, né? O Brasil está hoje no ranking
do país mais ansioso do mundo. Bom, e aqui a gente tem também ansiedade e depressão. A senhora pode relatar para nós também essa correlação ou essa relação? Sim. Nós sabemos que durante a pandemia os níveis de ansiedade foram a níveis estratosféricos, né? Então, nós observamos que 7 em cada 10 pessoas, veja, 70% das pessoas desenvolveram o bruxismo por conta da reclusão, por conta do medo, né? Muitas pessoas ficaram desempregadas. Então, nós tivemos um contexto social muito denso, muito complexo, e muitas pessoas aumentaram o nível de ansiedade de tal forma que elas expressaram isso no corpo, somatizado, rangendo os dentes. Né? E esse ranger os dentes é só quando dorme ou também ao longo do dia? Ao longo do dia também. Que é chamado o bruxismo em vigília. Em vigília. Então, temos 2 tipos de bruxismo. O bruxismo do sono, que é quando nós estamos dormindo, que pode ser, a gente falava da noite, não. Se você dormir durante o dia, você pode ter o bruxismo do sono. E o bruxismo em vigília é durante o estado de alerta. Você está acordado, fazendo as coisas normalmente, mas está rangendo sempre. E nem percebe, né? Exatamente. E bruxismo não é só ranger. Né? Nós temos o bruxismo, o do sono, por exemplo, pode ser o bruxismo cêntrico, que é o de apertar os dentes. Fica apertado. Apertado. Ele não desgasta dentes, mas ele ajuda a fraturar, a quebrar os dentes. E o bruxismo excêntrico, que é o de ranger, propriamente dito, que as pessoas escutam, né? Quem está dormindo ao lado escuta o ranger dos dentes. Muitos pais relatam, muitas mães, que o filho está rangendo os dentes à noite. E nós temos o bruxismo em vigília, que, se a gente for pensar, né, que hoje em dia ninguém dorme 8 horas mais, deveriam dormir. Nós temos mais de 16, 18 horas em vigília. Então, se você faz o bruxismo em vigília durante as horas, grande parte das horas que você está acordado, isso é muito relevante. E o bruxismo em vigília, ele pode ser apertar, bater os dentes, ranger, tocar os dentes ou simplesmente ficar com a mandíbula parada naquela posição. Tudo isso vai acionar a musculatura desses músculos da mastigação, tanto aqui quanto aqui, e vai trazer uma tensão, né? E isso pode predispor a uma disfunção que é muito importante, que é a DTM. Então, o bruxismo do sono, ele, através dos exames de polissonografia, foi percebido que ele acontece em torno de 5 minutos ao longo da noite inteira. Então, ele é de curta duração e grande intensidade. Já o bruxismo em vigília, ele pode acontecer ao longo das horas do dia, nos momentos principalmente de alta concentração, de tensão, de estresse. Então, você está lá fazendo um trabalho no computador, você está tenso, aperta os dentes. Está dirigindo, está nervoso, aperta os dentes. Está praticando esporte. Hoje nós vemos muitos atletas com os dentes destruídos, tanto pelo bruxismo quanto pela ingestão dos isotônicos, dos repositores eletrolíticos, que são muito ácidos também, as proteínas, os whey proteins que as pessoas usam. Então, veja que é um contexto bem amplo. Vamos ilustrar um pouquinho de tudo que a senhora falou aqui. Sim. Agora com mais um exemplo. A senhora tem mais uma história aí também de uma paciente, não é? Que envolve o quê? O refluxo, o bruxismo. Sim. Essa paciente muito querida tinha tratado comigo há muitos anos atrás, fez o tratamento ortodôntico e voltou há uns 3 anos. E quando ela chegou, eu fiquei muito impactada, porque os dentes estavam totalmente destruídos. A ponto, assim, de ter restaurações, por exemplo, de metal atrás, a restauração flutuando, porque o dente estava corroído. Então, ficou como se fosse um iceberg no meio ali de, né, um mar que degelou. E aí, nós consideramos que tudo aquilo era advindo do bruxismo. Os dentes da frente quebrados, a parte de trás dos dentes da frente totalmente desgastadas, né? E essa paciente não tinha dor. Então, as coisas foram acontecendo. Eu digo sempre que é bom quando tem dor, porque a dor nos movimenta, nos mobiliza a tomar uma atitude, né? Como aconteceu com o seu caso. Essa paciente, ela não sentia nenhuma dor. Então, aconteceu de que tudo foi desgastando e ela não sentia nada. Quando ela me procurou, nós fizemos a utilização do aparelho ortodôntico para posicionar os dentes na posição, no melhor lugar, para ela receber a reabilitação. Ou seja, todos os dentes dela tiveram que ser reconstruídos. Talvez você, olhando para esses exemplos assim, fique aí percebendo coisas que estão acontecendo perto de você, ou talvez com você mesma, não é? Doutora, tem outros casos aqui que eu quero também tocar. Por exemplo, o envelhecimento precoce bucal e a saúde da nossa boca sendo afetados, por exemplo, por antidepressivos e ansiolíticos. É uma outra abordagem que a senhora tem alertado bastante. Como explicar isso para o nosso povo? Sim.
Nós sabemos que o bruxismo, ele é de origem central, ou seja, ele vem do sistema nervoso central. Então, não diz respeito à posição de dentes. Nós sabemos que pessoas que também não têm dentes, que não têm nenhum dente, podem ter bruxismo. Isso é Como? Porque vem do sistema nervoso central. É um comando do cérebro. Mas aí como é que agem? Ele vai ter contratura dos músculos. Dos músculos da boca, mesmo sem dentes? Mesmo sem os dentes. Então, quando a pessoa está num nível aumentado de ansiedade, de estresse, que ela precisa utilizar a medicação, o psiquiatra vai recomendar a medicação específica e alguns desses grupos químicos podem aumentar a incidência do bruxismo, tá? Então, nós precisamos sopesar, né? Considerar qual o ganho disso, né? Então, podemos falar com o psiquiatra e tentar trocar a medicação para um grupo parecido que não cause o bruxismo. Porque é muito importante fazer o manejo do estresse, da ansiedade, porque isso também causa o bruxismo. Então, nós entramos como numa roda de hamster, né, correndo atrás de uma coisa, de uma cura que pode não acontecer. E eu quero mais uma vez explicar. A senhora está trazendo para a gente essas informações aqui a partir das observações de pacientes que a senhora conheceu, que estavam fazendo esse tratamento, utilizando alguns medicamentos que provocavam exatamente isto na boca. É isso? Sim, além dos meus pacientes, dos estudos clínicos, dos cursos que eu faço. E, aliás, a senhora tem um grupo de médicos também dessa área com quem vocês se reúnem constantemente, não é? Sim, nós temos um grupo de estudo muito importante que nós reunimos com 8 especialistas a cada 15 dias e nós discutimos os casos de cada paciente para que cada especialista atue dentro da cura, do tratamento desse paciente. Tanto na área de odontologia, né? Temos periodontista, endodontista, ortodontista, que é o meu caso, especialistas em prótese, em implante, e também dentro da área médica, endócrino, cardiologista, nutrólogo, tá? Porque fazem o manejo. Por exemplo, o paciente que tem apneia e ronco, ele tem o risco aumentado de doenças cardíacas, então nós indicamos para o cardiologista. A pessoa que está com sobrepeso, que está tendo problemas gástricos, ela precisa de um endócrino, porque toda essa questão vai também afetar a saúde bucal por conta do fato que nós já falamos. A pessoa que tem a necessidade de tratamento psiquiátrico vai buscar o psiquiatra para poder fazer esse controle da ansiedade, que também causa o bruxismo. Veja, o nosso corpo é um todo e não é um profissional que vai resolver um problema que envolve todo o nosso sistema. Dentre esses participantes do grupo que a senhora está, tem o Dr. Joézer Carvalho, que é cardiologista, especialista em medicina integrativa. Apresenta ele para a gente, porque ele vai falar agora, né? Sim. Então, o Dr. Joézer, ele é nosso paciente também, e ele tem uma vasta experiência com a orientação de cuidados básicos em relação à alimentação, que vão trabalhar as bactérias do intestino, que vão cuidar da parte da desbiose, que nós sabemos que quando nós temos problemas intestinais, nós vamos ter grande repercussão na saúde bucal. E ele fala lindamente sobre isso, a respeito de como toda essa cadeia acontece a partir da boca. É o que a gente vai ouvir agora, assista aí. Nós temos diversas doenças que vêm de uma má alimentação, que às vezes começa por uma má mastigação, porque às vezes os dentes não estão bem posicionados, porque não faz, às vezes, adequada digestão, porque não tem enzimas digestivas para digerir, para expor o alimento, aquela digestão, e isso causa um processo inflamatório muito grande no intestino. A interação do nosso sistema imune com esses alimentos, com essas partículas, pode desenvolver uma doença, inclusive autoimune. Se você se alimenta de uma forma saudável, mastigando adequadamente, comendo frutas, legumes, verduras cruas, evitando carnes, né, em excesso, fazendo uso mais de carnes brancas, usando o ômega 3, fazendo uma dieta mais do tipo mediterrâneo, a tendência é que você desenvolva uma saúde intestinal, uma microbiota muito mais saudável, capaz de, inclusive, de permitir emagrecer, diminuir alergias, diminuir afecções diversas, como coceiras, pruridos, irritação, ansiedade, cansaço. Inflamação gera uma necessidade de mais energia e você, então, inflamado, fica mais cansado. É importante o olhar crítico para a alimentação saudável, sempre com o auxílio de um médico, nutrólogo ou uma nutricionista, ou também um seu terapeuta,
e o olhar também de um odontólogo que possa abordar problemas de oclusão que estejam limitando a sua mastigação, impedindo a fragmentação adequada do seu alimento, de modo que ele entre em contato com as enzimas digestivas que estão na saliva, que estão no estômago, que estão no intestino, e assim você consiga se nutrir do seu alimento e não ter o seu alimento te causando um problema de inflamação. É cada abordagem que a gente está ouvindo aqui neste programa de hoje que é uma formação importantíssima para a educação nossa, atual, e principalmente para a gente aplicar hoje em nós e aplicarmos também nessa nova geração que está aí, nas crianças, nos filhos, dos nossos netos, estarmos bem atentos. Por isso, a importância da temática de hoje. Mas eu já preciso encerrar esse bloco e no próximo a gente não falou ainda do vape, dos cigarros eletrônicos, o quanto afetam a saúde bucal. A gente não falou ainda também do álcool. A apneia do sono eu quero ainda falar um pouco mais aprofundadamente. E, atenção, no próximo bloco, dietas crudívoras e frugívoras. Você sabe o que é isso? Quem gosta de comida crua e quem gosta de comida o quê, doutora? Frugívora é o quê? Frutas. Frutas? Muito... Ok. Daqui a pouquinho, no próximo bloco, a gente fala sobre isso. O programa de hoje é uma temática que, por mais que a gente aborde um aspecto dela, ele não se esgota. A gente está falando sobre a síndrome do envelhecimento precoce bucal e a saúde da boca. E já falamos aqui, por exemplo, sobre dietas que provocam problemas na nossa boca, não é? Mas agora, doutora, eu preciso voltar nesse tema de novo. E já eu quero trazer também outras questões, como, por exemplo, aquele tal do vape, o cigarro eletrônico. Já eu quero falar sobre ele e sobre a apneia do sono, você que sofre com ela também. Mas antes, atenção, nas redes sociais, recentemente, tem sido bastante conhecida as dietas crudívoras e frugívoras. A primeira, crudívora, prega a ingestão apenas de alimentos crus ou aquecidos até 40 graus. Já a frugívora tem como base frutas frescas, além de algumas hortaliças e oleaginosas. Em ambas as dietas, a comida é consumida na sua forma in natura. Assim, produtos de origem animal, como carnes e ovos, são excluídos totalmente. É sempre perigoso falar de dieta, porque as pessoas fazem escolhas, é delicado, fazem escolhas diversas em sua vida, mas é importante também dizer a essas mesmas pessoas, olha, cuidado com a dieta que você está fazendo, porque ela tem também consequências. Uhum. O equilíbrio é importante, né, doutora? Pode ser que a pessoa consiga fazer uma boa dieta crudívora, frugívora, com equilíbrio também, não é? Sim. Mas vamos explicar melhor sobre tudo isso? Sim. Quando a gente é criança, né, é sempre falado, o prato tem que ser colorido, né? Então, ter todas as cores no prato. Por quê? Nosso corpo precisa de nutrientes de várias origens, animal, vegetal, mineral, né? Então, quando nós optamos por excluir um grupo de alimentos, nós podemos incorrer no erro de uma subnutrição, tá? Então, sem querer entrar em nenhum viés filosófico aqui, né? Nosso corpo precisa de ter reposição, né, dos nutrientes, proteínas, sais minerais, vitaminas e tudo mais. Então, quando nós selecionamos muito um grupo específico, nós vamos entrar em detrimento de outro, tá? Então, muitas hipovitaminoses, hipoproteinemia, né, baixa de proteína, pode acontecer porque você não está ingerindo aquilo. Então, é importante ter o equilíbrio, né? E é importante, junto ao nutrólogo, nutricionista, buscar esse equilíbrio. Mas eu, particularmente, não acredito em extremos na alimentação. Eu acredito que nós podemos e devemos comer um pouco de cada coisa com comedimento para que a gente tenha acesso a toda a gama de proteínas e vitaminas e nutrientes que são necessários. Sobre a dieta crudívora e a frugívora, né? Então, nós estamos falando de desgaste dental. Se nós comemos só alimentos crus, raízes, coisas rígidas, duras, nós vamos ter um desgaste aumentado dos nossos dentes, certo? E se nós somarmos a isso ainda pessoas que já têm predisposição ao bruxismo, que já é um super desgaste, uma super utilização da musculatura, nós podemos também aumentar o quadro de dor. Porque o bruxismo não é só desgastar o dente. Bruxismo, DTM, geram muita dor, né? E nós sabemos hoje que a dor de cabeça lidera o número de abstenções ao trabalho, né? É uma questão de saúde pública.
a quantidade de pessoas que têm dor. Aqui um outro aspecto que a senhora está trazendo agora, dor de cabeça, enxaqueca, pode ser oriundo da boca? Sim, a enxaqueca é um tipo de dor de cabeça específico que tem outras causas, mas nós temos a dor de cabeça tensional, a dor do apertamento dental, todos os nossos músculos são interligados também. Não é esse músculo que está isolado, que se eu apertar o dia todo, a noite toda, ele vai ficar sem nenhuma reação, né? Então, nós podemos ter dor cervicais, dor no ombro, dor no pescoço, que vão ser de postura, vão ser de apertamento dental, dor de cabeça, em várias regiões. Muitas vezes a pessoa vai tratar e vai buscar o tratamento junto ao médico e através da utilização de medicamentos. E muitas vezes é essa contração exagerada da musculatura, né? Eu sou a favor de um tratamento na origem do problema, né? O diagnóstico correto. Muitas vezes o tratamento não vai ser medicamentoso. Eu dou o meu testemunho que eu tratei anos uma enxaqueca que eu não tinha. Eu tomava vários medicamentos para dor de cabeça, eu tinha dor de cabeça desde criança. E nós temos aqui um dado alarmante que 1 em cada 6 crianças tem DTM. Então, eu tenho crianças aqui que chegam chorando no consultório, com dor, e coloca, eu falei, onde dói? Ele coloca a mãozinha onde tem o músculo da mastigação. Então, crianças, sim, têm muita dor de cabeça, muito problema. E eu fui tratada através de um diagnóstico, a partir de um diagnóstico errado, de que eu tinha enxaqueca. E a sua dor de cabeça era justamente causada por isto? Por DTM. Por DTM. E estando no curso de especialização de ortodontia, eu fui convidada para ser a aluna avaliada. Quando o professor me avaliou... Mas, rapidamente, quando foi que a senhora descobriu esta causa? Com quantos anos? Eu estava na especialização. Com 29 anos, talvez. Então, 28 a senhora passou cerca de 20 e poucos anos assim, sim, eu me lembro de criança, eu tendo dor de cabeça, todos os dias acordando e dormindo com dor de cabeça. E é muito comum as crianças relatarem, os adultos falarem, vai passar, não levarem a sério o que a criança está sentindo. Então, eu não falava mais, né? Eu acostumei a conviver com aquela dor. Eu vivia sempre com dor, né? E quando fui chegar, porque eu fiz faculdade de odontologia e fui me especializar em ortodontia, que eu tive acesso a esse diagnóstico. Doutora, e a gente fica imaginando que muitas vezes as pessoas procuram todo tipo de médico, não é? Todas as especializações imagináveis para resolver esse problema, e não imagino que possa ser um problema dental, não é? Eu tenho me sentido muito feliz hoje em dia, porque eu recebo bastante pacientes indicados por otorrinos, né? Então, o paciente chega relatando que foi otorrino porque estava com dor de ouvido, né? Ele examinou, fez todos os testes e tudo mais, e não descobriu nada. Então, olha, você tem problema de ATM. Então, busque um dentista habilitado na parte de DTM, bruxismo e neuropatias. E quando eu recebo, eu me sinto feliz porque vejo que as outras especialidades estão com os olhos atentos, né? Talvez por cansaço de não conseguirem resolver os problemas, ou porque o estudo foi aumentando e chegando nesse diagnóstico, né? De que nem tudo está em infecção, em problemas auditivos de origem do ouvido, mas podem vir da musculatura, e muitos casos são realmente zumbido, dor de ouvido, chama plenitude auricular, como se o ouvido estivesse cheio de água, sem estar com água. Então, todas são sensações que estão correlacionadas com o apertamento dental. Tem muita gente em casa agora dizendo, meu Deus, eu sofro com isso, eu sofri tanto tempo, sim, conheci alguém que sofreu com isso. Doutora, vamos então passar para um outro aspecto aqui agora. Esse é um problemão também, e está realmente ligado diretamente à boca e já se sabe com mais facilidade. A apneia do sono. Eu conheço pessoas muito queridas e próximas, até minha esposa sofre com um pouco disso aqui também, da apneia do sono. Mas tem outras pessoas, amigos muito próximos que sofrem em excesso, em gravidade, não é? Como é que a senhora pode falar para a gente sobre isso e esta relação com a boca e como tratar também? Sim, então isso é um dado realmente de saúde pública, porque 30% das pessoas roncam. E os homens sempre roncam mais que as mulheres. Quando chegar em torno da época da menopausa, as mulheres se igualam aos homens. E o que é o problema de roncar, de ter apneia? É só um barulho que incomoda? Não. O ronco e a apneia são indicativos de que a passagem do ar durante o sono, né, da via aérea da pessoa não está sendo realizada. Então, nós temos níveis de apneia. Nós temos só o ronco, que é só o barulho, sem muita obstrução. Temos a apneia leve, a moderada e a severa. Dependendo da quantidade de obstrução e quantas vezes durante a noite
os episódios de fechamento da passagem do ar, da garganta, né, mais ou menos nessa região, acontecem. Então, a partir da quantidade, da repetição, é considerado leve, moderado ou severa. E o tratamento, tanto da leve quanto da moderada, é feito pelo cirurgião dentista. Né? Então, através da utilização de aparelhos intraorais, a pessoa dorme com um aparelho que vai fazer o avanço da mandíbula durante o sono. Quando nós avançamos o queixo com o uso do aparelho, nós fazemos uma abertura da passagem do ar. Então, muitos casos, com apenas a utilização desse aparelho, eu digo apenas porque é uma intervenção não invasiva, né, reversível e que a pessoa usa só para dormir. Né? Tem um grande ganho. Qualidade do sono é qualidade de vida. Se nós dormimos mal, nós não produzimos hormônios, nós aumentamos a fome, aumentamos a obesidade, não produzimos os neurotransmissores, temos queda no raciocínio, no cognitivo, aprendizado, estudo, tudo fica deficiente, porque a noite de sono é muito importante. Né? Então, o nosso dia vai ser regido pela nossa noite. Né? Então, quando você tem uma apneia severa, por exemplo, é necessário fazer a utilização do CPAP, que é aquele aparelho que coloca externo aqui ao nariz, jogando o oxigênio para o pulmão. Tá? Então, quem tem apneia e tem ronco, dependendo do nível, está correndo grande risco de ter AVC e infarto. Aumenta até em 5 vezes a chance de ter esses problemas. E quem dorme mal durante o trânsito, durante o dia dirigindo, é como se estivesse alcoolizado. Aumenta até em 7 vezes o risco de acidente de trânsito. Então, para você ver o tamanho da urgência em ter o cuidado diagnóstico dessa parte. Muito bem, deixa eu passar já para outro assunto aqui, porque são muitos. Vamos falar agora daquele cigarrinho eletrônico que parece inofensivo. A nossa juventude trata-o como um amigo, uma coisa muito legal, muito moderna, os termos que eles têm aí hoje. Mas é um perigo, né? Aquele tal de cigarrinho ali, ó. Sim, o vape. Então, o vape, ele não tem cheiro ruim, né? Pode ser colocado essência para poder a pessoa sentir o sabor, né, de algumas frutas e tudo mais. Isso é tudo muito lúdico, né? A pessoa se sente atraída e como se fosse algo inofensivo. No entanto, ali tem nicotina. Para quem não conhece, o vape é o cigarro eletrônico e ele produz um vapor, né? Vape de vapor, e ele vai vaporizar. E nosso pulmão foi feito para receber o ar para a respiração. Quando nós inalamos, aspiramos uma substância que não é própria para o nosso corpo, né, vai ser absorvida ali no nosso pulmão. Então, nós temos a doença EVALI, que é muito séria, que causou várias mortes recentemente, né, nos Estados Unidos. E quando nós vaporizamos essa substância juntamente com esses aromatizantes, com esses flavorizantes, né, que dão um sabor, essas substâncias são transformadas em outras, como se fossem substâncias tóxicas, são substâncias tóxicas. E nosso pulmão, absorvendo isso, entra na corrente sanguínea de uma forma muito, muito danosa. Tá? E lembrando que um vape, um cigarro desse aí, vai possibilitar que a pessoa fume até em torno de 500 tragadas, né? Equivalente a 30 carteiras de cigarro. Um só daquele ali desse aí equivale a 30 carteiras de cigarro? Sim, sim. Cada carteira de cigarro tem o quê? 20? Não sei, não faço ideia. Eu também nunca fumei, não me lembro mais. Nunca fumei, nem vou fumar. Bom, mas só de imaginar isso, se é nesta dimensão, então o estrago interior, e eu imagino também nos dentes. Sim, ele é biocorrosivo, ele corrói os dentes. Ele corrói os dentes? Corrói os dentes, ele é biocorrosivo. E nos pulmões certamente afeta de forma também? Sim, sim. E também, o que é mais importante lembrar? Ele é contrabandeado, né? A nossa legislação não permite a venda do vape. No entanto, se a pessoa entrar e solicitar a compra, ela pode comprar tranquilamente, não tem ninguém barrando isso, né? Recentemente, eu busquei uns dados, fiz uma entrevista sobre isso e a pessoa me citou que comprou o vape colocando a data de nascimento de uma criança de 1 ano. E o sistema aceitou e ele comprou o produto. E, no entanto, a pessoa fez a prova, fez a prova. Então, ninguém barra a compra. Então, isso é muito sério. Não há fiscalização. Não há fiscalização. Só que é uma droga. É uma droga. Bom, falamos do vape e vamos falar agora
de uma droga lícita, amiga, que está presente em todas as casas, quase todas as mesas, não é? E bocas também. O álcool e o tabaco. A gente falou do vape, mas agora vamos falar também do tabaco e do álcool. De que forma eles incidem também na saúde bucal? Sim. Se nós falarmos sobre acidez, né, a grande parte das bebidas são ácidas, né? O vinho, né, o suco de uva, as frutas, os sucos de fruta, né? A gente está falando de alcoólicos, mas lembrei dessa temática também. Então, o ácido dessas bebidas, né, também vão causar a corrosão dos nossos dentes. O cigarro e o álcool aumentam até 2 vezes o bruxismo. Então, pessoas que consomem álcool e cigarros frequentemente, com uma grande frequência, vão ter essa piora. Então, às vezes a pessoa fuma porque é uma forma de escapar da ansiedade, só que isso também aumenta, então a gente tem um ciclo vicioso. E um dado muito novo de um professor, André Porporati, publicou um artigo recentemente falando sobre as crianças fumantes passivas. Então, crianças que são expostas ao fumo dos pais ou dos cuidadores e tudo mais, elas desenvolvem também o bruxismo. Então, é muito sério. Eu vou voltar numa outra temática rapidamente aqui. Por que atletas de alta performance também estão suscetíveis ao envelhecimento dos dentes? É só pelo consumo de isotônicos ou não? Não. Nós vemos, a partir da concentração durante o esporte, da força, muitas vezes quando vão fazer, por exemplo, uma pessoa que está levantando peso, ela faz uma contratura muito forte, aperta os dentes e, imagina, ela já está consumindo isotônico, que é ácido, e ela já está apertando os dentes, fazendo bruxismo. A musculatura vai ficando cada vez mais forte, né? E com isso ela aperta com uma intensidade maior, então vai havendo a destruição. E os atletas de alta performance performam muito, né? Então eles fazem treinos contínuos e frequentes. Então, por mais tempo, por mais horas do dia, eles estão sendo submetidos a essa contratura muscular e o desgaste dos dentes. Boxe também estraga os dentes. Sim, também. Pode ser ciclismo, qualquer atividade onde a gente tem a contração pelo hiperfoco pode trazer isso, não só atletas. Deixa eu mudar um pouquinho de aspecto aqui. Doutora, por que a higiene bucal é tão negligenciada por grande parte da nossa população, mas não só? Em outras partes do mundo, tem países que a gente vai, a gente percebe também uma boca muito mal cuidada. Então, é uma pergunta muito importante. Por quê? Né? Sendo que escovar é uma atividade super simples, fácil, rápida, né? Uma boa escovação dura 3 minutos. O que são 3 minutos ao longo de 24 horas? Para trazer tantos benefícios. Eu acredito que seja cultural, né? Hoje nós temos vários pacientes que não têm nenhuma cárie. As crianças, os adolescentes não têm mais cárie. Por quê? Graças a Deus está tendo uma mudança, né, de comportamento. Os pais ensinam, né? Nós temos famílias inteiras que não têm nenhum problema quanto a isso. Então, é cultural, é ensinar, né? Os pais fazem, eu sempre falo, faça na frente dos filhos. Chama todo mundo para fazer escovação, o fio dental. Terminou o jantar, todo mundo vai fazer a higienização junto, pelo menos à noite, que é um horário que a família está reunida, né? Então, criar o hábito. Ninguém deixa os filhos dormirem sem tomar banho, né? Ninguém deixa os filhos sem ir para a escola, né? Por que nós deixamos os filhos dormirem sem escovar os dentes? E acontece muito, viu? Acontece muito. Eu descobri que muitos pais fazem isso. Eu descobri que é um dado lamentável. Grande parte das crianças e adolescentes. Eu fiquei imaginando adolescentes tão vaidosos, desejosos de namorar, mas não gostam de escovar os dentes. É terrível, né? E aí nós vamos agregar ali, junto com aquela sujeira que por si só já vai deteriorar e produzir mau cheiro, nós temos uma quantidade de bactérias que vão crescendo, né? A nossa boca tem uma sequência de bactérias que vão aparecendo. Então, no primeiro dia, nós temos uma família de bactérias, digamos. Se você não escovou, amanhã tem outra, depois tem outra. São sem terra, né? Eles vão chegando e vão se agregando ali e a terra vai ser, a propriedade deles vai ser a nossa boca. E no primeiro dia, aquela família pode ser considerada boazinha. A segunda já não é tão boa, a terceira já é má mesmo. E a partir dessa sucessão bacteriana, né? Vai aparecendo grupos de bactérias que são de doença da gengiva, doença do osso, doença do dente. Então, a destruição vai acontecendo. E nós já falamos no programa passado, né, que essas bactérias
correm na corrente sanguínea e vão acessar partes importantes do nosso corpo. Válvulas cardíacas, articulações, cérebro, causando doenças muito importantes. Partos prematuros, crianças de baixo peso, abortos, né, AVC, doenças cardíacas, diabetes. Então, não é tão só para ficar com a boca cheirosa. É uma questão de saúde geral. Não é só questão de higiene, simples, é de saúde. Não é só muito... higiene, é saúde também. E é muito simples. Doutora, rapidamente aqui, ainda antes de terminar esse bloco aqui, a gente está falando de desgaste. Mas eu posso também me alimentar ou tomar algo para um fortalecimento dos meus dentes? Então, muito mais do que o que a gente coloca é o que a gente tira, né? Então, mais do que colocar enxaguantes bucais, colocar alguma substância, é a gente remover os resíduos. Só de fazer a escovação, de remover os resíduos que ficam após a alimentação, nosso corpo, a nossa saliva vai dar conta de manter a saúde, tá? Mas muitas pessoas gostam de usar enxaguantes bucais, né? Eu não recomendo, porque eles vão realmente matar algumas bactérias que são boas na nossa boca. Se você quer usar um dia ou outro, tudo bem, mas não faça de uso como uso frequente, tá? Como se fosse um perfume, tá? E apenas a utilização da escovação vai ser suficiente. Olha, vai terminar esse bloco agora, mas já vou deixar uma pergunta-chave para o último bloco do nosso programa aqui. Como é o tratamento para o envelhecimento dos dentes? É o tema do programa, não é? A gente descobriu que está com os dentes envelhecidos precocemente. Que tratamento deve ser feito para cuidar e eu não perder os meus dentes ou restaurar aquilo que já perdi? Que tratamento? Mas depois também no último bloco nós vamos ter muitas perguntas de sim e não, mitos e verdades sobre saúde bucal, ok? Intervalo e a gente volta já. Olha, cuidar dos dentes não é questão nem de higiene somente, nem de estética somente, mas é de saúde sistêmica, do corpo inteiro. Bom, eu estou aqui com uma especialista hoje falando sobre isso, doutora Luciana Franco. Doutora, eu tenho agora aqui uma pergunta-chave que vai ficar para o finalzinho desse último bloco, mas eu quero trazer já neste começo aqui um dado. De acordo com as pesquisas, cerca de 70% das pessoas ansiosas, apertam os dentes. O caso é tão recorrente que hoje existem aplicativos de celular que acionam alertas a intervalos regulares, lembrando a pessoa de, naquele momento, afrouxar a pressão dentro da boca. Eu não sabia disso. Existe isso, doutora? Sim, existe. Tem um aplicativo que chama Desencoste, que foi desenvolvido por cientistas brasileiros, né? E ele realmente é muito importante, porque quando a gente está fazendo o apertamento, a gente não se dá conta. Só que, como a gente já falou aqui, ele vai trazer muitos prejuízos. Então, quando nós fomos alertados, né, esse aplicativo vai gerar um gráfico, toda vez que você receber a informação, desencoste os dentes. Você vai marcar lá como que você estava. Estava apertando? Não. E aí você vai treinar o seu cérebro. Eu digo que o nosso cérebro tem dificuldade de desaprender as coisas. Então, quando ele está treinado a apertar, você tem que ir aos poucos treinando, introjetando essa informação de que não é bom apertar os dentes. E o aplicativo faz isso. Então, Desencoste. Desencoste. É o nome do aplicativo. Gente, eu quero também agora trazer aqui outros dados para partir para perguntas sim e não. Ok, doutora? Mitos e verdades. Sim. Vamos lá. O Ministério da Saúde estuda e analisa as condições de saúde bucal dos brasileiros desde 1986. Esse estudo, atualizado a cada 10 anos, produz informações que devem servir de base para planejamento do sistema público de saúde nesta área. A próxima atualização está em andamento, mas dados da última pesquisa, 2010, mostram resultados preocupantes. De acordo com o levantamento, 27% das crianças brasileiras de 18 a 36 meses apresentam dentes de leite cariados, aumentando para 60% na faixa etária de até 5 anos. Que cuidados devem ter as mamães, doutora? Sim, a alimentação rica em carboidratos, em açúcar, ela é muito danosa, né? Como nós já falamos, as bactérias fazem a festa quando nós comemos, principalmente açúcares, né? Então, o açúcar faz parte da cultura do brasileiro porque foi a nossa colonização, foi em cima da produção do açúcar, cana-de-açúcar. Então, o brasileiro aprendeu a comer muito doce,
né? Só que isso não é saudável, não só para os dentes, para o corpo todo. E o preço do açúcar, muitas vezes, é baixo, né, em relação a alguns outros alimentos mais importantes. E também as mães, muitas vezes, acham que a criança precisa de açúcar. Então, eu já vi situações que a mamadeira era metade de açúcar, né? Então, depois acrescenta o leite e tudo mais. Isso não é verdade. O açúcar não é importante para a criança, não o açúcar puro. O açúcar ele é uma caloria vazia. Ele não tem nutrientes nenhum. Ele só é carboidrato da energia. Muitas vezes nós vemos crianças que têm uma alta ingesta de açúcar, elas têm síndrome de abstinência. Então, a criança que come doce, come doce, come doce, quando ela fica sem, ela vai ter uma irritação, né? Muitas crianças ficam altamente agitadas, né? Porque é uma droga que está sendo retirada. Então, ela tem uma síndrome de abstinência. Isso é muito sério, muito importante, tá? E a criança que vai treinando, né? Vai gostando, vai comendo doce ao longo da vida, ela vai ter uma modificação no seu paladar. Então, ela vai treinar o paladar para gostar de coisas doces ao longo da vida. Então, mães, pais, quem cuida das crianças é muito importante. Desde a barriga, né? Tem estudos que mostram que quando a mãe grávida come doce, o líquido amniótico fica mais adocicado e a criança gosta daquele sabor. Então, a partir da barriga, ela já vai gostando, já tendo uma preferência por aquele paladar, por aquele sabor. E na infância, ela vai buscar mais. Então, é a partir da educação. A criança precisa de proteína, precisa de fruta, de verdura, uma alimentação rica, né, em todos os nutrientes. Até 6 meses, se puder ser exclusivamente o leite materno, para depois introduzir os outros alimentos. E em conjunto com a baixa ingesta de açúcar, a higienização, o uso do fio dental e a escovação, desde o primeiro dentinho. E como é que escova bebê? Tem umas dedeiras, são dedinhos com cerdas, né? E tem escovinhas pequenas também para crianças bem pequenininhas, desde meses. E também a mãe pode limpar, né? O pai, a mãe, com uma gaze, com uma fraldinha molhada em água e fazer a remoção do alimento, do leitinho que ficou no dente. Essa eu já sabia, só queria que a senhora explicasse de novo para tanta gente. Tá bom. Mas vamos lá. Doutora, outros dados aqui. Uma pesquisa realizada em 2020 pelo IBGE apresenta dados alarmantes. Apenas 53% da população brasileira utiliza o fio dental, escova e creme dental. Eu não acredito. É duro, mas é verdade, né? Então, como a gente falou aqui, um tratamento odontológico, muitas pessoas falam, o tratamento odontológico é caro, mas você está escovando todos os dias para você não cair no tratamento restaurador, curativo? Então, muitas vezes, o que é fácil, o que é banal, é tido como desnecessário. Então, escovar, passar o fio dental todos os dias, especialmente antes de dormir, não tem como negociar isso. Isso é obrigação, isso é dever de todo mundo, quem quiser ter saúde. E, dessa forma, a gente tem condição de evitar lá na frente esses gastos. Se você pensar que se você for ao dentista a cada 6 meses, fazer o controle, fazer a revisão, fazer a prevenção, a aplicação de flúor, que é um elemento fantástico na prevenção de cárie, muito alardeado aí, muito bombardeado, né, o flúor, mas ele mudou realmente o contexto da nossa saúde. Se você fizer esse retorno semestral e a utilização do fio dental e a escovação todos os dias, o controle da dieta, é bem possível que você nunca tenha problemas nos dentes. Vamos agora para as perguntas de sim ou não, mitos e verdades. Vamos. Mas se precisar explicar, explique. Tá bom? Tá bom. A escova de dentes precisa ser trocada a cada 3 meses? Sim, Sim. sim. O palito de dentes substitui o fio dental? Não. O enxaguante bucal substitui a escovação? Não. Café, chá, refrigerantes escurecem os dentes? Alguns sim. Mas o que fazer? Porque eu gosto de café. Escova. Tomar, escovar, Toma tomar. o café e escova. Vai acabar com o esmalte do dente. Aí, a cada 6 meses, você faz um polimento dental no dentista e você vai ter esse controle da pigmentação externa. É normal a gengiva sangrar ao passar fio dental? Não, significa que ela está inflamada, ela precisa de mais limpeza. É necessário usar muito creme dental quando se escova? Não, tamanho de uma ervilha, mais ou menos. Eu gosto de usar, porque parece que não limpa bem. Você escova a primeira vez com pouco creme dental, porque muito creme dental dá a sensação de que você já escovou bastante. E às vezes você para antes da hora, porque já está ardendo. Eu costumo escovar por 5 minutos. Ótimo. E gosto de muito creme dental. O que eu faço de errado aí? Vai comprar mais creme dental. É necessário...
Escovação em excesso. Agora, para a minha resposta. Escovação em excesso prejudica a dentição? Sim. Não precisa escovar muito tempo, tem que escovar bem escovado com escovas extra macias. Escovas de cerdas rígidas limpam melhor? Não. Explica um pouquinho sobre o que é essa cerda. Tá. As cerdas são os pelinhos da escova, né? Quando nós passamos a escova no dente, ela vai remover a sujeira. Se as cerdas forem muito duras, elas vão desgastar mais os dentes e vão danificar as gengivas. Então, as cerdas têm que ser macias, porque a sujeira que está pregada ao nosso dente, ela não é dura. Ela é uma massinha, ela é facilmente removida. Então, é melhor a escova macia para você remover, sem machucar a gengiva e diminuir o desgaste dos dentes. Mas se assim o é, por que então que fabricam as cerdas duras? Porque assim era considerado bom antigamente. Hoje nós sabemos que não é. A língua também precisa ser higienizada? Sim, nós temos o raspador de língua e o melhor para limpar a língua, porque língua suja dá muito mau hálito. Grande parte do mau hálito, da halitose, é porque tem saburra, tem resíduos na língua. Então, o uso de uma gaze seca, raspando a língua de trás para frente, é o melhor método para higienizar a língua. A senhora falou raspador de língua, eu não conheço. É um acessório, como de plástico ou de cobre, que você raspa a língua removendo a sujeira, fazendo uma raspagem de trás para frente. Muitas pessoas recomendam o uso de raspador de cobre, porque é melhor, porque não precisa ser de cobre, tá? A melhor limpeza é feita com gaze seca. Dentes do siso não têm função e devem ser extraídos? Não. Para algumas pessoas que têm espaço, os dentes do siso é importante, sim. Desde que ele esteja em posição e esteja em oclusão, ou seja, mastigando, tendo contato um com o outro, ele é necessário. E se estiver bem posicionado, pode ficar, não tem que extrair o siso. Então, há casos de pessoas que não precisam extrair? Vários casos. Sim. Agora, gente, eu vou aliviar para a senhora agora. Quais são as demandas mais recorrentes em seu consultório? Essa é fácil? Sensibilidade dentária. Sensibilidade. Quase todos os dias as pessoas chegam reclamando de dor nos dentes, sensibilidade com alimentos e... Sensibilidade ao quente e ao frio? Sim, basicamente ao frio, que vem toda essa questão que nós falamos aqui agora, né? E uma das grandes procuras, por incrível que pareça, pessoas chegam relatando que tem espaços entre os dentes e quando comem, a comida fica presa e que machuca muito a gengiva. Muitas vezes os dentes estão mal posicionados. Como ortodontista, nós resolvemos isso com a colocação do aparelho para movimentar os dentes para a posição correta, fechando os espaços. Os dentes precisam ter contato um com o outro, para não ter impacção do alimento. Há muita falta de informação na nossa sociedade sobre saúde bucal, higiene bucal, busca do profissional de saúde bucal? Muita falta. Você vê que fatos muito simples que poderiam fazer grande diferença, que deveriam estar sendo alardeados nas mídias, né? No governo, nas propagandas, não são, né? Uma delas é a alimentação correta e a escovação. Há também uma dificuldade de acesso à saúde bucal, no entendimento da senhora, na leitura da senhora, no nosso país? Sim, acredito que sim. Deveria ter mais políticas públicas, novamente tocando nessa temática, porque as pessoas que não têm acesso, elas precisam receber de alguém, né, a informação, a orientação. Como nós falamos, crianças pequenas com cárie estão vítimas de um meio, né, de um ambiente nocivo que é fornecido pela família, né, a alimentação. Então, se essa família tem acesso a um conhecimento e um potencial de adquirir alimentos corretos, ela vai ter, ao final de tudo isso, uma saúde geral, não só a bucal. E se há falta de acesso, e se há pouca procura, qual deveria ser a regra para toda pessoa buscar a saúde bucal, tratamento bucal, higiene bucal? Qual deveria ser a periodicidade da busca de um profissional de saúde bucal? Então, nós colocamos uma métrica relativa, né, genérica, que é de 6 em 6 meses, tá? Tem pessoas que têm demanda para consultas mais frequentes, trimestralmente, quem tem doenças de gengiva. Então, mas o ideal é que essa pessoa vá adquirindo autonomia para cuidar de si próprio, sozinha, e que não tenha necessidade de ter tantos retornos ao consultório. Então, de 6 em 6 meses é um bom período. Mesmo que tudo pareça bem, não estou sem problema nenhum, etc., não estou sentindo nada, nenhum mal-estar, aparentemente estou bem, é importante buscar. Sim, como nós falamos aqui o programa todo, né? Muitas vezes a pessoa não está sentindo nenhuma dor, não tem nenhum desconforto, chega lá,
nós detectamos um refluxo, o dentista detecta a apneia do sono, né? Ele vai detectar ansiedade, indica para o psiquiatra, porque os dentes vão marcando, eles vão registrando o que está acontecendo no nosso corpo, como se fosse um registro em pedra, né? Como nossos dentes são bem duros, esse registro vai ficando e falando, gritando, como se fosse uma informação acessível, né? Que está muito perto de todos verem, está bem na boca, né? Então, os dentes vão sinalizando tudo, desde a parte digestiva, a parte emocional e etc., vai sendo marcado. Então, essas consultas de retorno, como nós já citamos aqui, a pessoa pode descobrir doenças que ela não tinha ideia que ela sofria. Doutora, o tema do nosso programa hoje procurou alertar-nos justamente para este envelhecimento precoce da saúde da nossa boca, não é? E a pergunta agora é essa: como tratar uma boca que envelheceu antes do tempo, que envelheceu demais e antes do tempo? Vai entrar uma mãozinha aqui agora, trazendo também alguns dos instrumentos de tratamento, mas a pergunta é essa: como tratar uma boca que envelheceu rápido? Certo. A primeira coisa é diagnosticar o que está acontecendo, né? Então, se a pessoa tem um estilo de vida estressante, uma alimentação que causa destruição dos dentes, se ela tem um bruxismo, se ela tem hábitos, por exemplo, roer unha, vários fatores precisam ser descobertos. A partir de então, conduzir o tratamento para aquela conduta específica. E nós sabemos, por exemplo, a pessoa chegou com muito desgaste nos dentes, foi detectado o refluxo, nós vamos direcionar para o gastro. Só que o gastro vai tratar o estômago, mas os dentes vão permanecer com o problema. Então, o dentista, especialista em cada área, vai fazer a reconstrução, vai fazer a condução. Na minha área de ortodontia, né, nós vemos que várias pessoas vão tendo os dentes tortos, né, cada vez mais ao longo da vida, que é um sinal também do envelhecimento da nossa boca, os dentes se entortarem, né, principalmente esses aqui da arcada inferior. Então, o ortodontista vai fazer o reposicionamento desses dentes, e esse reposicionamento é como um alicerce que vai permitir que os outros especialistas entrem fazendo a parte deles. Então, uma pessoa, como essa que nós mostramos, o antes e o depois, né, ela utilizou o aparelho. No caso, eu utilizo atualmente os alinhadores, e eles são confeccionados para que os dentes vão sendo posicionados gradativamente ao longo do uso. Então, a cada 2 semanas, eu utilizo um aparelho como esse, e depois, na semana seguinte, a pessoa vai usar o outro sequencialmente. Quando os dentes chegarem na posição correta, aí sim, o protesista, o que vai fazer a reconstrução dos dentes, ele vai construir aquele dente perdido, vai colocar o implante ou a restauração. Dessa forma, nós temos esse recontorno, essa reconquista do que foi perdido. Mas não adianta, o que nós mais vemos hoje, e que dá uma sensação de impotência muito grande, é que ao cabo de 5 anos o paciente volta com os problemas do mesmo jeito. Então, aquelas reconstruções lindas, aquelas lentes de contato que porventura foram feitas por necessidade, que são as que eu mais indico quando realmente tem necessidade, ou ele fez um procedimento, no entanto, o problema que estava causando aquilo permaneceu. Então, o problema vai surgir em outros lugares. Então, nós temos um insucesso nisso, porque se não houver mudança de estilo de vida, mudança de atitude, para que aquela sequela não continue acontecendo, né? A sequela e a causa não continue acontecendo, nós não vamos sair do lugar. Nós vamos passar a vida inteira tratando, retratando. E aí sim, são tratamentos onerosos, desnecessários, né? E que vão mostrar um insucesso realmente da prevenção, né? E eu espero que esse programa de hoje tenha nos ensinado isto, não é? Prevenir. Sim, né? Quero agradecê-la enormemente por mais esta presença aqui em nosso programa. Parabéns pelo trabalho todo também. Enquanto a senhora falava, sempre apareciam aí as redes sociais, as pessoas podem buscar. A senhora é muito midiática, faz muitas gravações, orientando as pessoas, alertando, mostrando o resultado dos tratamentos todos. Parabéns e mais uma vez obrigado. Muito obrigada, eu que agradeço. E o que eu quero deixar a mensagem de que cuidem todos os dias da sua saúde bucal, dos seus dentes, do seu sorriso, porque o sorriso é o espelho da alma. E quando nós sorrimos, nós trazemos para muitas pessoas a vida, alegria e bem-estar. E isso parte de nós. Então, um sorriso bonito realmente é muito, muito importante. Portanto, como dizia aquele humorista, sorria.
Um abraço a todos, nosso muito obrigado, fique com Deus, até o próximo programa, se Deus quiser, aqui na Canção Nova, e espero que o programa de hoje tenha sido muito útil para você e ajude outras pessoas, mande esse programa para outras pessoas. A partir de agora você já pode revê-lo aqui no nosso Canção Nova Play. Grande abraço a todos, até semana que vem.